Tudo bem? Meu nome é Daiane Alves, você está no canal Daiane Converte. E hoje eu quero trazer aqui uma reflexão e uma dúvida sobre o significado de uma passagem bíblica que tem, no mínimo, várias interpretações. Bom, a passagem bíblica que eu quero comentar hoje é Romanos capítulo 12, versículo 20. Essa passagem é aquela passagem onde fala que quando nós fazemos o bem para o nosso próximo ou para o nosso inimigo, nós estaremos amontoando brasas vivas sobre a cabeça dele. E essa dúvida surgiu no nosso devocional e uma amiga mandou a pergunta e eu também, fiquei curiosa em tentar entender um pouco mais profundamente o que Paulo queria dizer quando ele, trouxe essa expressão. Então eu dei uma breve pesquisada para tentar trazer aqui também uma contribuição sobre essa passagem bíblica. E eu achei 4 possíveis significados. E o primeiro é o seguinte, só contextualizando aqui, quem às vezes não está familiarizado com o texto ele começa um pouco antes falando sobre como deve ser a conduta do cristão em relação aos seus inimigos. Então, o foco de Paulo é falar como nós devemos tratar os nossos inimigos. Ele fala, não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Então, ele dá vários exemplos, mas sempre com esse foco de retribuir uma atitude negativa com uma atitude positiva. E aí, quando chega no versículo 20, Paulo fala isso. Paulo fala, olha, quando você faz assim, quando você paga o mal de maneira contrária, quando você paga o bem com o mal, você vai estar amontoando brasas vivas sobre a cabeça do seu inimigo. E aí vem a pergunta, amontoar brasas vivas sobre a cabeça do inimigo. O que Paulo quer dizer com isso? Então, como eu disse, existem várias interpretações, mas eu citei aqui 4 que podem fazer sentido, algumas nem tanto, mas é o que eu achei. A primeira é uma das mais famosas e ela faz menção a uma lenda egípcia que conta que quando uma pessoa fazia o mal para outra e se arrependia daquilo, ela tinha que andar na rua carregando uma bengala nas mãos e na sua cabeça um cesto, um vaso com brasas, com cinzas, Então, isso era sinal de que aquela pessoa estava arrependida de algo que ela tinha feito. Então, quando alguém olhava para aquela pessoa, alguém dizia, olha, ela está arrependida de alguma coisa. Então, daí vem essa possibilidade de linkar o que Paulo está dizendo e fazer essa afirmação. Olha, quando você faz isso, quando você faz o bem no lugar do mal, você está amontoando brasas vivas sobre a cabeça dessa pessoa. Ou seja, você está automaticamente forçando ela a se arrepender do comportamento, algo nesse sentido. Eu acho que não cabe muito, porque o arrependimento tem que vir da pessoa. Então, assim, se eu faço pensando em levar ela ao arrependimento, eu já não estou fazendo o bem, Então, assim, circula muito essa possibilidade. Eu não acho que é uma das mais interessantes, mas, pode fazer algum sentido. A segunda interpretação é que existe uma possibilidade de que quando Paulo fala que nós estaremos colocando brasas vivas, é que nós estaríamos fazendo o nosso inimigo queimar de vergonha. É como se as brasas vivas fossem um sentimento de ardor, de temperatura em relação à vergonha. Não sei também. Eu também acho que não faz muito sentido. Mas, para muitas pessoas, é sim uma interpretação. Ou seja, quando você faz o bem no lugar do mal, você faz com que essa pessoa queime de vergonha. Por isso, Paulo usaria essa expressão, amontoar brasas vivas. A terceira opção, a terceira interpretação, é que essas brasas são as brasas do julgamento de Deus. Faz também uma referência a vários outros momentos que a Bíblia fala, sobre essa questão das brasas vivas, e cita Isaías, mas o foco seria interpretar que quando você faz o bem no lugar do mal,
você faz com que a brasa viva, que é a própria condenação de Deus, a própria ira de Deus venha sobre aquela pessoa. Ou seja, você não vai fazer o mal, deixa que Deus faça isso. Eu acho difícil essa interpretação, porque se eu faço bem, desejando que Deus venha fazer o mal, na verdade eu não estou fazendo bem. Eu estou fazendo bem pensando no mal. E eu penso que Paulo não estava pensando assim. Eu penso que não era bem isso que Paulo estava tentando expressar. Pelo contrário, Paulo queria expressar, sim, um estado de espírito de extrema bondade, de extrema misericórdia, né? E de extremo amor ao próximo, incondicional. A gente percebe esse favor incondicional na fala de Paulo, do começo ao fim do discurso que ele trata esse assunto. Então eu acho que fazer o bem, pensando que Deus vai vir com a ira dele, com o fogo dele ardente e vai queimar essa pessoa, eu penso que não é bem o que Paulo quis dizer. E a quarta que eu deixei pro final, porque pra mim é a que mais fez sentido, é o seguinte: a quarta interpretação é que naquele tempo, ou muito antes disso, o fogo era um recurso que todos precisam, até hoje, né, precisamos, mas naquele tempo o fogo ele não era acessado de maneira tão rápida quanto hoje. Hoje a gente tem o fogo muito rápido, a gente tem o fósforo, o risqueiro, nós temos, né, o acesso muito rápido ao fogo. Porém, naquele tempo não, o fogo ele era extraído principalmente de faíscas ou de brasas. Então, era comum na época e em tempos antigos, bem antigos, você guardar brasas, você guardar cinzas. E para quem é familiarizado com esse ambiente, com esse contexto, se você guardar brasas e deixar elas ali protegidas e deixar as cinzas ali sobre elas, no outro dia, se você for naquele fogo e revirar, embora não tenha fogo, pode ter brasas ainda vivas. Ou seja, pode ter ali ainda uma brasa que você pode reavivar o fogo nela. Então, partindo dessa lógica, partindo dessa linha de pensamento, qual que seria o entendimento? O entendimento é de que o fogo também é algo que todas as pessoas têm necessidade e que o fogo é algo essencial na vida de uma pessoa. Então, quando você faz, olha só a linha de pensamento para você ver se faz sentido para você. Para mim fez um pouco de sentido. A linha de pensamento é: quando você faz o mal no lugar do bem, você amontoa brasas vivas sobre a cabeça dessa pessoa. Ou seja, a brasa vai estar ali, a cinza às vezes vai estar cobrindo aquela brasa, mas quando ela precisar, ela pode reavivar o fogo. Por isso que a brasa vai estar viva. E por que ela reavivaria esse fogo? Fazendo uma aplicação, ela poderia lembrar onde ela tem acesso rápido a uma ajuda, onde ela tem acesso rápido a um socorro, que seria nós, esse cristão que fez o bem no lugar do mal. Então, se essa interpretação for válida, o sentido seria de que quando nós fazemos o mal no lugar do bem para o nosso inimigo, nós estamos ali deixando no nosso inimigo uma porta aberta para que quando ele tenha uma necessidade vital e real, ele saiba onde terá essa ajuda, onde ele terá, né, esse socorro momentâneo, instantâneo, de uma maneira prática, rápida, porque a brasa vai estar viva. Bom, para mim essa interpretação foi uma das que mais fez sentido, no sentido de que quando eu faço o bem para o meu inimigo, sem esperar nada em troca, quando ele me faz o mal, eu tô dizendo para ele: olha, eu tô fazendo isso para que você entenda que o dia que você precisar, eu estarei aqui. Independente do que você faça, eu estarei aqui. Estarei sempre acessível à sua necessidade. Nessa linha de pensamento, fez sentido para mim. E, na verdade, não tem como a gente saber exatamente o que Paulo quis dizer, né? É tudo realmente, esse tema é um tema que traz muitas especulações. Eu achei essas possibilidades, mas essa última foi a que mais fez sentido para mim. Se fez sentido para você,
que bom. Se acrescentou na sua vida, melhor ainda. E se você puder, deixa um comentário se você tem uma interpretação diferente, se você já viu algo diferente que também faça sentido e vai me ajudar também, né, nessa busca por entender o nosso amigo Paulo. E é isso, um beijo e deixa aí o seu like no vídeo para me ajudar. Se você não se inscreveu, se inscreva e ative ali o sininho das notificações, porque eu tô postando vídeo praticamente todos os dias, tá bom? Um beijo, Deus te abençoe e se converte todos os dias, porque essa é a vontade de Deus para nós.